sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está escrito em Romanos 8:28. E eu quero falar com você um tema, de repente você pensa, Camila vai falar que tudo que acontece na minha vida coopera para o que Deus quer. Sim, vamos falar sobre isso, mas vamos um pouquinho mais a fundo sobre esse texto, levando em consideração o contexto dele, porque quando nós olhamos para a Bíblia, que é uma coleção de livros, nós temos que entender que livro, a gente não tira uma frase isolada e desenvolve uma verdade sobre ela. A Bíblia é a mesma coisa, a gente não tem como pegar um único versículo e se embasar uma verdade, ou uma teoria, enfim, o que quer que seja. Mas nós podemos usar como base para iniciar assuntos entendendo o contexto. Então, levando o contexto de Paulo, que escreveu aos Romanos, né, que era alguém que perseguia cristãos e depois começou a ser perseguido, nós precisamos e devemos entender e levar em consideração a parte psicológica de Paulo. Hoje eu quero falar com você sobre identidade, sobre se levar em consideração, no autocuidado, no autoamor que é tão falado. Tá? Se você já me acompanha nos programas, viu que hoje eu estou com cabelo diferente, estou sem óculos, estou diferente, né? Mas continuo a mesma pessoa. Então isso leva a uma reflexão dentro da vida de Paulo, me levou a mergulhar um pouquinho mais dentro da vida de Paulo, para entender que quando nós vamos para a ciência, para a psicologia, para dados científicos, nós vemos que é comprovado sim que nós devemos e podemos manter a nossa essência, mas buscar se melhorar a cada dia. De repente você pensa, tá, Camila, mas você mudou o cabelo porque você não se encontrava mais, não se achava mais. Não, eu me sinto e me sentia bem estando com o cabelo alisado, estando com um cabelo que eu fui lá, que era meu sim. Desde o momento que eu fui lá e paguei para tê-lo daquela forma, ele era meu sim. Mas existem questões e momentos em que quando nós paramos para pensar, a gente se olha e pensa, quer saber de uma coisa? Eu vou usar aquilo que eu tenho, aquilo que eu fui feita, aquilo que eu fui formada. Esse é o momento onde você se encontra com você mesmo. Onde você olha para o espelho e é muito engraçado, para reparar, se você vai lá e você muda o cabelo, você muda alguma coisa, a pessoa vai dizer, você ficou parecida com seu pai, você ficou parecido com a sua mãe, você ficou parecido com a sua avó, com o seu avô, com fulano, com o ciclano. Isso acontece. Por que isso acontece? Porque você carrega no seu DNA as características dos seus antepassados, né? Já a gente vindo para a ciência. E a palavra de Deus também, a Bíblia Sagrada fala sobre também você carregar a sua descendência. Né? A palavra fala que os descendentes de Abraão serão multiplicados, serão abençoados. Então nós temos que entender e honrar esses antepassados, essa ancestralidade na nossa vida. De que forma? Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a nossa identidade faz parte dessas todas as coisas. Então nós vamos começar a tratar a partir de hoje de uma série onde nós vamos falar sobre esse versículo especificamente. Como eu disse, nós não vamos ignorar o contexto dele. Porque se a gente parar para olhar para a vida de Paulo, que era Saulo, a sua identidade, ela foi trocada. A sua vida foi trocada, foi mudada diretamente pelo próprio Deus, de acordo com o que a Bíblia nos escreve. E então ele fez uma conversão. Ele ia por um caminho onde ele perseguia cristãos. Ele foi por um caminho em que ele virou a ser perseguido pelas pessoas por ser cristão. E foi morto, foi até o fim, foi preso, escreveu várias cartas presos por proclamar essa fé. A Bíblia relata que ele teve um encontro pessoal com o próprio Jesus, que apareceu para ele, o deixou cego e falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, ou seja, Saulo, naquele momento, antes de ser Paulo, ele perseguia a Jesus, ele não perseguia só os cristãos, porque todo aquele que tem a sua identidade, tem a sua base em Cristo, é chamado de filho de Deus, de servo do Senhor, servo de Jesus. E então, Jesus compra a briga, né? Vamos dizer assim, porque, né, a gente tem que entender também, não vai dizer que Jesus vai sair brigando por aí, mas num termo para a gente conseguir entender e se achar aqui,
Jesus compra a nossa briga, ele luta a nossa causa. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Quando Saulo estava perseguindo e matando os cristãos, pela oração dos cristãos, pela busca deles, Jesus interferiu diretamente e criou um plano que já havia sido, com toda certeza, Deus já tinha sobre a vida de Saulo para que ele fosse Paulo e que levasse o nome do Senhor e mostrasse o poder de Deus para as outras pessoas, tá? Como na ciência a gente pode olhar para isso? De acordo com a psicologia, toda pessoa sim, ela pode ter essa mudança, ela pode ter essa conversão. Mediante o quê? Mediante a fé, mediante princípios religiosos, princípios de ideologia de fé. Nós já falamos em outro programa sobre o que é a fé, como praticar, enfim, então não vou entrar nesse detalhe novamente. Mas no momento em que a gente entende e a gente olha para a nossa vida e percebe que a gente não quer mais aquilo não tá bom para aquele momento e a gente quer mudar, tá tudo bem mudar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você e eu que amamos a Deus, a gente quer mudar naquele momento, tá tudo bem. E vamos embora. Só que também nós precisamos entender que todas as coisas, então todas as coisas, as consequências dessa mudança, a consequência de trocar o caminho também é nossa e coopera. Coopera de forma positiva, porque quando nós amamos, cremos em Deus e entendemos nesse Deus com uma força maior, o respeitamos, o servimos e buscamos estar ali no seu caminho, as coisas cooperam, as coisas vão acontecendo no tempo certo. Mas as decisões são nossas. Deus é tão maravilhoso que nos dá todos os dias o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio, você temos o livre-arbítrio de acordar, abrir os olhos, ou agradecer a Deus, ou reclamar do dia, reclamar e não ter prazer naquele dia. É a escolha que nós temos, é o livre-arbítrio de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a escolha, a possibilidade de querer ou não fazer, de querer ou não ir, de querer ou não aceitar. Então, quando nós olhamos para a psicologia, olhamos para terapeutas excelentíssimos que nós temos nessa terra, nós vemos que é dito que você é o resultado daquilo que fizeram com você através das escolhas que você teve. Então, infelizmente ou felizmente, nós precisamos encarar essa realidade de que todas as coisas cooperam a partir das nossas escolhas, daquilo que nós deixamos que as pessoas façam conosco. E, de repente, com certeza você deve estar pensando na sua cabeça, a Camila tá ficando louca. Eu não escolhi ser agredida, eu não escolhi ser violentada, eu não escolhi ser deixada, eu não escolhi ser mandada embora, eu não escolhi estar sem dinheiro. Sim, você escolheu. Eu e você escolhemos a vida que nós temos hoje. Seja olhando para o lado positivo todos os dias e entendendo que para chegarmos ao alvo que a gente tem, precisa do caminho, ou simplesmente não tendo alvo. A gente escolheu. Se a gente vive por viver, estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai passar por coisas que a gente não quer, que a gente não queria, porque a gente simplesmente não colocou um foco, não teve uma direção. E a outra parte desse ciclo diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito, Deus é Deus de propósito, Deus de movimento. Porque se ele diz para mim que todas as coisas cooperam, então é sinal de que tem coisas acontecendo. E todas essas coisas vão cooperar, vão se movimentar, vão se mover para o propósito de Deus. Então, no momento em que você escolhe viver o propósito de Deus e não mais o seu, ou você coloca propósitos, todas as coisas vão cooperar. Quando você coloca essa visão, coloca o óculos de entender, pô, eu não sabia. Até ontem eu me vitimizava, dizendo que a culpa era do fulano, do ciclano, da circunstância, da falta de dinheiro, disso e daquilo. E eu começo a olhar que, ok, eu posso agora não ter dinheiro, eu posso agora não ter influência, eu posso agora ter passado por isso e aquilo. Mas o que eu vou fazer do que fizeram de mim? Isso é uma decisão e uma escolha. E aí, então, você vai cada vez mais conseguir fazer essas escolhas e entender que todas as coisas vão cooperar para que você continue no propósito que Deus tem para você. Quando você se firma no propósito e você vai caminhando de acordo com ele, isso vai acontecendo. E foi uma decisão que eu tomei em mudar o meu cabelo, em voltar à minha origem, à minha essência,
com o meu cabelo sendo o que ele é, né? Só talvez pintando uma cor diferente, porque eu amo mudar a cor de cabelo, mas tendo a minha essência, entendendo que é o momento é de viver no propósito, de viver pelo propósito, viver para o propósito. Em outro momento, eu estava, não vou dizer testando, porque a gente não pode viver testando as coisas, mas eu estava descobrindo, eu estava querendo naquele momento outro caminho, querendo outra coisa. Entende? É muito importante, é muito válido que você escute a você mesmo. Não o seu pai, a sua mãe, o cachorro, o periquito, o papagaio, mas que você entenda. Nesse momento, o que eu quero, o que eu desejo, o que minha alma anseia, o que eu sinto falta. Para você buscar preencher aquilo que faz falta. Eu, Camila, entendo uma vez que se eu tenho algum vazio, é só Deus que pode preencher. Mas que ações eu tenho que tomar para que Deus preencha esse vazio? O que é a minha parte, o que cabe na minha parte para cumprir os propósitos de Deus e para, então, conseguir aplicar e viver esse propósito, viver no propósito. E aí, então, tudo muda. Eu quero que hoje, nesse programa, vai ser mais curtinho, mais enxuto, mas eu quero que você entenda e coloque na sua cabeça que todas as coisas vão continuar cooperando para que você viva o propósito de Deus para sua vida. Mas quais são os propósitos que você tem? Quais o propósito que queima o teu coração de viver por ele, de acordar e dormir por ele, que vai preencher a tua alma? E o que você está disposto a passar para que coopere, para que você viva esse propósito, para que Deus continue te chamando e te usando para o propósito dele, que nós também sabemos pela Bíblia Sagrada que Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito em sua completude. Quem crê que existe o Criador de tudo, entende e também fala, ele é perfeito. Nós temos um exemplo que eu já usei outras vezes, a Elaine Orives, né? Ela diz o Criador, a fonte criadora é perfeita. Então, ou seja, para mim a fonte criadora que tudo criou é Deus, é o Deus da Bíblia Sagrada. Para você pode ser outra coisa e tá tudo bem. Cada um tem o seu momento, a sua visão, isso deve ser respeitado muito bem. Mas o meu trabalho, o meu propósito como apresentadora do programa Céus e Cérebros é tu entender que o teu cérebro, que a ciência está muito mais conectada com a fé, com a Bíblia Sagrada, do que você pensa. E com esse propósito firme e te chamando a também viver o seu propósito, eu te aguardo no próximo Céus e Cérebros. Até logo.